Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Juan de Molinari, professor de Clínica Médica aqui do Estratégia Médico. Estou recebendo aqui hoje uma visita ilustre. Estou aqui com o Rafael Tanaka, recentemente aprovado em segundo lugar no processo seletivo de radiologia da FAMEMA. Vamos conversar um pouco com o Rafael, entender como que ele conseguiu esse grande feito, né, para a gente poder seguir os passos dele ali e conseguir também uma grande aprovação. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado. Parabéns aí pela sua aprovação, viu? A gente queria começar te conhecendo um pouco, de onde você é, aonde você fez a faculdade, né? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Bom, então, eu sou o Rafael, eu sou de Sorocaba, eu me formei na Universidade Federal do Acre e, e aí eu fui me preparando, né, com curso, com extensivo, e eu passei na FAMEMA em segundo lugar para radiologia, depois de alguns anos de estudo de extensivo durante o internato. E aí, Muito legal, bacana. Rafael, conta pra gente um pouquinho da sua história, assim, como é que você foi parar lá no Acre, hein? De onde veio esse incentivo de fazer faculdade num local tão distante, né? E conta pra gente aí, tem gente no Acre mesmo, que fica todo mundo, você não conhece ninguém do Acre? Você foi lá, pode contar pra pois gente. é, fui lá dar um passeio. Que negócio, né? Quando para fazer uma universidade pública, eu falava, vou até pro Acre, não sei o quê. Aí não deu outra, acabou sendo lá mesmo que eu fui aprovado e fiz o curso lá. Passei os 6 anos, tudo bonitinho, conheci o pessoal lá. Existe, existe, a gente trabalha bastante. O Hospital da Universidade Federal é um hospital que atende basicamente o estado todo, né? Todas as referências. Tem de muito povo indígena que também não fala português, muito interessante lá. E é isso, foi uma experiência muito enriquecedora lá na Federal do Legal. Acre. Você aconselha, assim, quem está aqui no Sudeste, foi aprovado no Acre a fazer a mesma experiência? Foi uma experiência muito boa para você? Com certeza, né? Tem algumas epidemiologia lá, tem algumas coisas que a gente só vê por lá, né? E a gente vê muita coisa lá, assim, muito interessante. Então a gente acaba vendo malária, oropouche agora estava tendo muita lá, leishmaniose também é uma coisa incrível e é muito legal, muito enriquecedor. Que legal, um abraço aí para o pessoal do Acre, né? Muito bacana poder ver esse desenvolvimento da medicina em outros cenários, assim como tem algumas nuances diferentes que acabam tornando muito enriquecedora, né? Essa experiência, acredito que tenha sido uma experiência realmente muito enriquecedora. E Rafael, você estava me contando que assim acabou de sair da faculdade É. e já está aprovado na residência de radiologia da FAMEMA, né? Que é Uhum, uma residência difícil. uhum. Então conta pra gente, Rafael, como é que foi sua preparação? Como que você conseguiu alcançar um feito tão grandioso? É, durante a faculdade, eu já tinha essa noção, eu e a minha namorada, a gente já tinha essa noção que a gente queria entrar direto no R1, logo depois, assim, entrar direto, né, da faculdade, dormir interno, acordar residente. E aí a gente foi se preparando desde o sexto período, assim, desde o sétimo período, já exclusivamente assim com os produtos de estratégia, usando inicialmente para estudar para a faculdade mesmo, para as matérias, e aí depois usando para o internato, e aí no último ano de internato foi só questão, porque a gente já tinha visto todo o conteúdo do extensivo antes, e aí no último ano a gente fez só questão, né, milhares e milhares e milhares, conseguiu ter um aproveitamento bom, assim, lá de 75, 80%, e, e aí né, a gente fez algumas provas e conseguimos algumas aprovações, inclusive incluindo essa na FAMEMA, Muito que é onde a legal. gente vai. Então você se preparou junto com a namorada, né? Tá vendo, gente? Tem amor dentro do processo seletivo de residência médica, ó. Rafael, e assim, você falou que começou a estudar lá no sétimo período, né? É algo um pouco diferente, porque a gente vê a maioria dos alunos começar a pensar nisso quando entra no internato, alguns alunos até no último ano da faculdade, né? Como que foi a sua experiência de conciliar os estudos para residência médica com a faculdade? Tem muita gente que pensa que são estudos concorrentes, que um vai atrapalhar o outro, né? Conta um pouco da sua experiência para desmistificar isso que as pessoas tendem a pensar, né? Tá. Na nossa percepção, a gente, antes do internato, quando a gente assinou o extensivo, complementava assim, basicamente 100% do que a gente via na faculdade, a gente conseguia ter o mesmo conteúdo no extensivo do Estratégia, de maneira assim que, nossa, resolvia 100% do que a gente precisava para aquele momento da faculdade. Então a gente já foi, assim, todas as aulas teóricas e tal, e já fazia algumas questões também para já ir pegando. E aí depois no internato a gente continuou nesse mesmo pique, estudando, e pra gente,
não foi assim, nenhum momento concorrente com o estudo do internato, conciliamos muito bem, inclusive dava para notar assim, às vezes a diferença de quem já estava se preparando, meio que uma prova de residência, para quem não estava assim pegando tão firme ou estudando só para algumas coisas do internato, dava para perceber assim, às vezes nas discussões das enfermarias, que quem já estava ali preparado, tem outros colegas também que fizeram estratégia, né, que eu sei também que estudavam bastante, dava para perceber que eu, minha namorada, esses outros colegas, a gente conseguia entrar mais nas discussões lá junto com os preceptores, com os residentes. Isso, para mim, foi muito enriquecedor também. Então, acho que vale muito a pena o produto de estratégia, mesmo sendo voltado para a residência, nos ajudou muito no internato e até mesmo antes de entrar no internato. Muito legal, é um relato muito bacana, porque assim, é exatamente isso, né? Medicina é uma coisa só. Então, assim, você se preparando para a residência médica, você está se preparando para a prática, está vendo os guidelines, né, as diretrizes, Perfeito. as atualizações daqueles temas. Então, não tem como isso te atrapalhar. Na verdade, vai te auxiliar, né? E me fala o seguinte: houve alguma diferença da sua preparação? Foram 3 anos de preparação, né? Em cada ano, no último ano você focou mais em alguma coisa? Como é que foi assim esse desenvolvimento ao longo desses 3 anos? Legal. No primeiro ano, a gente assinou o extensivo e a gente queria completar toda a matéria do extensivo em mais ou menos um ano. Ali, a matéria teórica, né? A matéria teórica. Para depois, a gente já sabia que questão era o importante, né? Mas aí a gente ia deixar para fazer no final do primeiro ano de internato, segundo ano de internato. Então, a gente matou a matéria do extensivo meio que no primeiro e um pouquinho do segundo ano também, e ali da metade do segundo ano e o terceiro foi só questão e resolução de questão, dar uma lidinha no resumo, né, da questão ali, no comentário da questão, que ajudava a relembrar os temas. E aí, então a gente fez uma preparação longa para ter tempo tranquilo, para não precisar fazer nada corrido, conseguir estudar tudo, extensivo, né, todos os temas, aprofundar bem em todas as áreas e deu certo. Muito legal. E do extensivo, assim, esse matar toda a matéria era o quê? Eram videoaulas, eram os livros digitais? Qual os materiais aí que vocês usavam? A gente usou para matar toda a matéria o cronograma mesmo do extensivo. Ele dá um cronograma de 52 semanas, ele fala assim: "Ah, a primeira aula teórica vai ser essa aqui, você pode assistir a videoaula ou pode ler o livro". Então a gente assistia a videoaula e fazia a listinha de questões. Assistia a videoaula, fazia a listinha de questões. Até completar 52 semanas, a gente matou todas as semanas, em mais ou menos um ano e meio, na verdade, né? Porque também tinha que conciliar com o internato, às vezes não dava para fazer toda a tarefa do dia, todos os dias, então demorou um pouco mais que um ano. E depois que completou o cronograma completo, aí a gente ficou só nas questões mesmo, fazendo simulado, fazendo prova dos anos passados e retrasados. Muito legal. Nessa fase de fazer só questão, né, que pelo que eu entendi ficou aí mais para o último ano, ali do meio do Perfeito. segundo para o último ano, você tinha alguma metodologia de questão? Fazia questão só de um tema? Ou eram simulados? Como que você tentava proceder? Você tinha uma meta também de número de questões por dia, por semana? Uhum. Como é que foi aí? As questões, no começo, a gente usava o banco de questões, botava lá assim, a questão de cirurgia. E aparecia lá, sei lá, do ano 2024, 23, 22, e fazia as questões de cirurgia. E fazia um pouco de cirurgia, fazia um pouco de GO, fazia um pouco de PED, fazia todas, né, todas as áreas. Isso um pouco mais no começo. Quando foi chegando mais perto das provas que a gente já ia fazer, aí a gente começou a direcionar para a prova. Então pegou provas da mesma banca, pegou as provas passadas da que a gente ia fazer e é, acho que acho que Foi foi por isso, aí. né? No começo foi mais geral e depois no final a gente foi Focando em afunilando, prova. focando na que a gente queria. Sim, muito legal, porque assim, o que a gente observa é que o número absoluto de questões que os alunos fazem faz muita diferença. A gente vê metodologias diferentes, né, de revisões programadas de questões, de temas específicos ali, ou para alunos que fazem muito simulado, provas gerais. No final das contas, o número de questões é muito importante, né? Então, assim, o seu relato é interessante porque você usou basicamente duas metodologias de questão e foi aprovado, porque provavelmente você fez muitas questões, né? Você exercitou Uhum. bastante. E nessas questões você gostava de olhar assim, os comentários, os vídeos das questões, você usava tudo isso que o banco do Estratégia Média oferece? Gustavo, o banco ele é realmente impressionante, né? O banco ele é um diferencial gigante, até conhecidos de
de outros cursinhos assim concorrentes queriam entrar só no banco de estratégia, porque realmente é diferenciado. E eu, sim, eu costumava, às vezes assim, um tema que eu já sabia muito, que eu já respondi na hora, já sabia a resposta, não lia. Mas todo o tema que eu queria revisar um pouquinho, eu lia o comentário completo. Às vezes via o vídeo, se não ficava muito esclarecido para mim, lia, às vezes tem o comentário de cima e o comentário das questões embaixo, né, também especificando cada um. Lia também, então, para mim, depois servia como a revisão dos assuntos, né. Então fazia a questão, revisava o assunto, fazia a questão, lia um pouquinho, revisava o assunto, para não só responder para a próxima, responder para a próxima. Eu Uhum. gostava de revisar também, pelos comentários da questão. Bacana. A gente fala que o banco de questões do Estratégia Med é o melhor banco de questões da área médica do Brasil e a gente vê isso na prática, né? Todos os alunos querem ter o nosso banco de questões, de outros cursos, É, inclusive, né? Estão tentando aí contratar o banco de questões do Estratégia Med, porque os comentários são muito completos, tem vídeo aula, temos também aí comentários alternativa por alternativa, que eu acho que faz muita diferença, né? Às vezes você fica exato. na dúvida numa alternativa ali, tem lá o comentário daquela alternativa, isso acaba solucionando a dúvida dos alunos. Uhum. E também tem os filtros, né? Vários filtros Os por filtros. instituição, acesso direto, R+, então tem Uhum. tudo lá para você poder selecionar para ter aí a melhor experiência com o nosso banco de questões. E dá certo, né? Está aqui o Rafael comprovando que essa estratégia dá certo. Rafael, conta para a gente um pouquinho da radiologia. Quando foi que você decidiu pela radiologia? E aí, tá firme na sua escolha? É isso mesmo? Sim. Só falar mais um negocinho do Uhum. banco de questões. Um detalhe interessante é que no banco de questões de estratégia foi o único lugar que eu achei as provas do Acre. Tinha lá várias questões do Acre lá, e é difícil de achar. Nem no site da instituição você acha, Uhum. mas lá tinha lá, eu consegui achar. Então, para quem está pensando em fazer prova no Acre também, Isso. Isso é a cauda longa que a gente fala, né? Então a gente tenta permear o Brasil inteiro, assim, você entra em instituições às vezes pequenas, não do Acre, né? A Universidade Federal do Acre é uma grande instituição, mas às vezes instituições pequenas mesmo, tem lá comentário, hospitais menores do Acre tinha menores lá. também, né? Exatamente, tem hospitais do Acre. Eu lembro de comentar muitas questões do Acre, Verdade. muito bacana. E conta um Da pouquinho da radiologia. radiologia. E aí, da onde que veio essa ideia? Tá firme na ideia aí? É isso mesmo? Durante o curso, né, a gente não sabe muito bem, assim, e aí no 8º período, a gente teve a disciplina de imaginologia com a doutora Rita, que é uma médica radiologista lá do Acre, que fez radiologia no DOR, né, aqui no Rio de Janeiro, Barra DOR. E ela é uma professora impressionante, né, e aí ela instiga, assim, a gente, aí você fala assim, nossa, tem um negócio aí que a gente gosta. Aí começa a estudar muito, né, porque é puxada também a matéria dela, cobra bastante. A gente estuda muito, eh, gosta muito do tema. Durante o internato, a gente passa assim algumas enfermarias, aí vê que não é muito, eu vi que não era muito assim minha cara, talvez a rotina da enfermaria, alguma coisa. Centro cirúrgico também é difícil. E aí, aliando com esse gosto, né, que teve pela radiologia, começa a pesquisar sobre a área, ver as inúmeras possibilidades de atuação da radiologia, seja empreendendo, trabalhando, telemedicina. Então agradou muito. Aí eu optei pela área, minha namorada também, ela inclusive acho que gosta até mais do que eu, do que radiologia, ela ama muito. E agora a gente vai seguir firme nesse caminho com certeza. Muito bom, né? A radiologia tem a vantagem do ar-condicionado também, né, Rafael? Pois é, Você é uma trabalha no vantagem. ar-condicionado, é uma grande facilidade, né? Muito bom. Muito bom, Rafael. Queria te agradecer aqui pela presença, né? E pedir para você deixar um recado especial para os alunos que estão aqui nos acompanhando, que certamente estão se inspirando na sua história. Seja para fazer medicina numa cidade distante, né, que faz parte aí da sua história, quanto também ser aprovado num grande processo seletivo, como foi o seu caso. Uhum. Deixa uma dica para os alunos aí, uma inspiração para eles, tenho certeza que vai ser muito bom. Eu acho que para quem está pensando em passar na prova de residência, não tem muito caminho não, tem que estudar mesmo, botar lá horas de estudo na mesa, na escrivaninha. Tem que ter um material bom, porque senão você não vai estar concorrendo em pé de igualdade com as outras pessoas, então tem que ter um cursinho. Para mim, o Estratégia foi o único que eu assinei durante todo esse tempo, resolveu todos os meus problemas, não tive necessidade de assinar nenhum outro. Fala a verdade, eu assinei no primeiro ano lá eu assinei o Estratégia, minha namorada assinou um outro, a gente nunca entrou no outro, só ficou no Estratégia porque era assim superior e resolveu todos os nossos problemas mesmo. Então, sentar, resolver muita questão e, bom, tem que botar a mão na massa. Se não botar a mão na massa, não passa. Se botar a mão na massa,
às vezes pode demorar um pouquinho, mas consegue a aprovação, com certeza. Excelente, Rafael. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Parabéns doutor. aí pela grande aprovação, tá? Tenho certeza que você serviu de motivo de inspiração para muitos alunos que estão aqui nos acompanhando. Se você quer também ter um sucesso como o Rafael teve, que você contrate os produtos do Estratégia Médio, curso extensivo, acompanhe, olha só a dica dele. Desde lá o 7º período já estava se preparando, vendo o curso extensivo, associando isso com os estudos na faculdade, depois deu uma acelerada no banco de questões. Então fica aqui um plano de estudos interessante para você que está nos acompanhando, que já teve aqui a garantia de sucesso no caso do Rafael. Então, se você deseja seguir esse espaço, ser aprovado também num grande processo seletivo, a dica fica aqui para você, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos vocês e até a próxima. Obrigado.